Seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje a gente vai falar aí sobre Provérbios 13, dando sequência aí, faz bastante tempo que a gente não posta vídeo, mas vamos retornar aí, fazer aí pelo menos 3 vezes por semana, ok? Então vamos começar. Bom, Provérbios 1. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve repreensão. Então a gente vê aqui que ele já começa, né, a fazer distinção entre os filhos que são sábios, né, e tomam conselho do pai, e aquele, assim, do pai e da mãe, né, num sentido geral. E o zombador não ouve a repreensão, porque quando o pai repreende, na verdade ele quer transformar a repreensão em zombaria. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com esse ser humano aqui depois. Bom, do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas os infiéis desejam a violência. O que os infiéis desejam é a violência. Isso porque todas as palavras do homem bom, do homem justo, é, elas direcionam, né, para o bem. E através de suas palavras ele colhe essas coisas. Mas as palavras daqueles que são infiéis, né, elas são direcionadas à violência, tá? E isso aqui vai gerar um fruto amargo, na verdade, para ele. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Ou seja, às vezes é melhor a gente ficar quieto e evitar conversas desnecessárias, porque aquele que fala demais acaba se expondo de uma maneira e isso traz só ruína. Isso porque às vezes a pessoa ela perde o filtro da sua fala e começa a falar demasiadamente coisas que não são de proveito, e isso acaba prejudicando e voltando para ela mesma. E aí, isso aqui, a gente vê que está em concordância, né? Porque a gente vê também que os infiéis desejam a violência. Então, eles acabam falando coisas que trazem esse tipo de desejo para eles, e a própria violência deles acaba minando eles. E a gente vai ver o 4, né? O preguiçoso deseja e nada consegue. Nada consegue por quê? Porque não vai atrás, não vai se esforçar para conseguir. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, diligente é aquela pessoa que bota a mão na massa, que faz acontecer, que vai para cima, que procura, né, aquilo que deseja. Então, ele é satisfeito por quê? Porque o fruto do seu trabalho traz satisfação para ele. Enquanto você vê que o desejo, né, do diligente gera ação, o preguiçoso ele deseja e nada consegue porque ele não consegue transformar o desejo dele em ação. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça, justamente porque a falsidade vai trazer esse tipo de coisa, de vergonha e de desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Ou seja, a gente vê aqui que a retidão, ela é como se fosse um escudo, uma armadura para o homem íntegro, né? O homem justo. Só que a impiedade do pecador é uma arma só que contra ele mesmo. Enquanto a gente vê a retidão protegendo um, a gente vê a impiedade atacando o outro. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Vendo isso aqui, até lembrei de uma história de um amigo que falou que um outro amigo dele, né? Ele comprou um tênis de 600, sei lá, um tênis bem caro assim que custou praticamente o salário dele. E aí no outro dia tava pedindo ovo pra ele. Então a gente vê que um quer ostentar, né? E esse que quer ostentar, na verdade, não tem nada. E a gente vê que tem pessoas que fingem que são pobres, ou seja, não ostenta nada. Seria a ostentação, né? A falta da ostentação. Só que essas pessoas têm grande riqueza. E entre ficar com o outro, eu prefiro ficar com que finge que é pobre e tem grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaça. Isso aqui é até meio óbvio, né? O pobre vai receber ameaça de quem? Vai receber ameaça para pegar o quê? Nem o pão com ovo o bichinho não tem, então fica difícil. Mas a pessoa que ela tem grande riqueza, essas questões aqui da grande riqueza servem de resgate. Eu acho que a gente pode levar até em um sentido espiritual, né? Que aquele homem, né, que acumula riqueza para si, espiritualmente falando, tesouros no céu, né?
isso muitas vezes serve de resgate para sua vida, porque essas riquezas, vamos dizer assim, espirituais que ele acumulou, às vezes serve para livrar a vida dele. E se a gente for pensar no pobre espiritual, alguém que não ajunta tesouros no céu, ele nunca recebe ameaças realmente e também quando vem a desgraça, ela vem de uma vez. Então é como se derrubasse ele, tá? Mas isso aqui não é exatamente o que o texto está falando aqui, beleza? A luz dos justos resplandece esplendidamente. Então a gente vê aqui que ele trata a luz dos justos, né, como se fosse uma fonte de luz e algo que brilha assim muito forte. Mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. Quando eu vejo lâmpada aqui, eu sempre vejo lâmpada como um prazo de validade, né? Então a gente vê que ainda existem, vamos dizer, se a gente colocasse essa questão de luz como se fosse fonte de vida, a gente vê que o ímpio ele é cheio dessa fonte de vida, só que a lâmpada do ímpio apaga-se, ou seja, o ímpio ele acaba perdendo sua vida e até numa perspectiva aí de eternidade. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Então isso aqui, muito eu vejo, às vezes eu começo a discutir, minha esposa, ela, sei lá, na internet, ela fala, ó, para de discutir que isso não é bom. Aí vai da gente tomar o conselho, né? Então se a gente tomar o conselho, a gente acaba sendo sábio. Se continuar na discussão, né, a gente acaba demonstrando que a gente é orgulhoso. Ah, bom, tem alguns outros pontos aqui, mas acho que é tema para outro vídeo. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Então, o dinheiro ganho com desonestidade geralmente ele vem muito e muito rápido, né? Só que o que acontece? Ele vai diminuir. Mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Isso porque provavelmente que quem ajunta aos poucos, essa pessoa ela ganha uma capacidade de administração muito boa. Então, ainda que ela ganhe pouco, ela vai conseguindo administrar o pouco que ela tem. E nesse pouco que ela tem, ela vai prosperando cada vez mais. A esperança a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Às vezes a gente cria a expectativa de algumas coisas e essas coisas começam a demorar. E a gente realmente se abate, né? Em compensação, a gente vê que o anseio satisfeito, né, é a árvore da vida. É importante deixar esse anseio, né, alinhado com um propósito bem definido, né? A gente não pode ficar desejando tudo a todo momento, a toda hora. Mas tem determinadas coisas que além da gente desejar, tem que correr atrás, que a gente viu nos versículos anteriores, e saber esperar também, né? Então, quando a gente não sabe esperar justamente, e é algo que vem se tardando muito, a gente fica abatido. Só que quando essa coisa vem, então geralmente a gente está com paciência e anseia algo também, isso quando vem pra gente é um alívio, tá? É um conforto pro coração. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. E a gente vê isso daí se relacionando com o primeiro versículo lá, né? De o zombador que zomba da instrução do pai. Então, toda vez que seu pai ou sua mãe te der uma instrução e você não ouvir, uh, pode ter certeza que se for um bom mandamento, você vai acabar precisando e você vai pagar por ele, enquanto quem respeita o mandamento vai ser recompensado. Ou seja, quem houver sabedoria vai pagar um preço por não ouvir a sabedoria, né? Mas quem ouve a sabedoria vai ser recompensado. Então, num ponto de vista de riqueza material, quem ouve a pessoa sábia, ela vai acumulando riquezas, né? Como a gente vê aqui também no versículo 11, né? Junto aos poucos terá cada vez mais. E quem zomba, né, da instrução vai pagar por ela. Também está nesse sentido de o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Bom, o ensino dos sábios é fonte de vida, ou seja, eles não é só uma questão de o ensino do sábio, ele ter algo pontual para te ensinar, mas ele tem algo que é uma fonte, ou seja, algo ilimitado. Quando a gente pensa numa fonte de água, né, a gente pensa em algo que você pode estar sempre retirando de lá. Então, sei lá, um poço com água, ou até mesmo o cano da Sabesp, né? A gente vê que a gente sempre pode estar retirando a água de lá. Então, o ensino dos sábios é a mesma coisa, ele é uma fonte de vida, né? A gente sempre pode estar retirando algo que vai favorecer a nossa vida, vai nos trazer vida de lá.
E esses ensinos, né, acabam afastando o homem das armadilhas da morte. A gente vê que a morte, claro, tem suas armadilhas aqui, justamente para pegar o homem, né? O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Então, quando a gente vê o bom entendimento, a pessoa que é bem entendida, ela tem um conhecimento, vamos dizer assim, ela vai conquistando favor, e isso vai facilitando a sua vida de, de certas maneiras, certas perspectivas. Só que o caminho do infiel é áspero porque ele não vai ter nessas facilidades, né? Por conta do conhecimento que ele vai adquirindo, né? O favor que ele vai adquirindo. Então ele vai sempre caminhar com muita dificuldade. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Ou seja, o homem que é prudente, ele vai refletir antes de agir com base naquilo que ele sabe, inclusive até tomando conselho de pessoas. Mas o tolo, ele vai logo se expor. Ele vai falar o que pensa sem refletir, sem ponderar nada. E a gente já consegue discernir aí o tolo, o prudente, pelo tolo, por conta da maneira como ele age. O mensageiro ímpio cai em dificuldade. A gente vê justamente porque o ímpio, ele acaba não tendo um bom entendimento e tendo um caminho áspero. Mas o enviado digno de confiança traz cura. Porque aquele que foi enviado, e ele é uma pessoa de confiança, ele vai ir naquele propósito. Enquanto o mensageiro ímpio, quando ele é enviado, ele pode até ir naquele propósito, ou a pessoa que mandou pensar que ele vai naquele propósito, mas na verdade quando chega lá ele tem muitos outros desígnios que não levar a mensagem ou enviar algum tipo de coisa que foi pedida ali para ele, tá? Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Então a disciplina, ela com certeza, ela vai trazer riqueza. E a falta da disciplina, ela traz pobreza. Então as pessoas que são indisciplinadas, a gente já vê o caminho delas, né? Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Então a repreensão, ela com certeza faz parte da disciplina. Não é porque nós somos disciplinados que a gente vai fazer tudo certo a todo momento. Então a repreensão existe justamente para trazer o disciplinado, né, ao caminho da retidão, da justiça. O anseio satisfeito agrada a alma. Então vai naquele de encontro àquele versículo que a gente falou, né? Mas o tolo detesta afastar-se do mal. Então, anseio satisfeito, muitas vezes para a gente satisfazer o anseio da nossa alma, a gente acaba não satisfazendo imediatamente, justamente porque a gente pode encontrar alguma armadilha, algum mal, ou seja, por exemplo, você quer, sei lá, comprar o PlayStation 5. Então você vai de uma vez lá, sei lá, pede, faz algum rolo e vai lá e arruma o dinheiro e compra, né? Ou faz alguma coisa errada. Então isso daí é uma tolice se você for pensar bem. Mas quando você tem paciência, espera direitinho, quando isso acontecer, aquele desejo que você quer, isso aí vai satisfazer, porque você conquistou aquilo por um caminho agradável, né? Não por um caminho mau. Então a gente consegue conquistar os objetivos por dois caminhos, pelo caminho do mal e pelo caminho do bem. O caminho do bem muitas vezes ele demora a acontecer. E é natural isso porque a pessoa que tem princípios para si, ela vai ter certas restrições dentro daquilo que ela faz. Mas o tolo não. Ele não tem restrição nenhuma e por isso ele sai fazendo e vai falando. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Bom, isso faz todo sentido, né? E a nossa mãe sempre fala isso pra gente. Então, pra gente andar com pessoas melhores do que a gente, no sentido de ter uma sabedoria, ser pessoas bacanas e não ficar andando com má companhia. Porque quem anda com má companhia vai acabar mal. Não tem jeito e vocês já devem saber um monte de história relacionadas a pessoas que eram companheiros de pessoas tolas e acabaram mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa dos justos. Então o pecador ele sempre vai ser perseguido por coisas que complicam cada vez mais a sua vida.
Enquanto o justo, quando ele espera, vem a prosperidade e aquela prosperidade é a sua recompensa. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, ou seja, para os seus netos. Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Ou seja, a pessoa que ela agrada a Deus, ela deixa uma herança, tanto, vamos dizer assim, uma herança moral, quanto uma herança também financeira aí para os seus netos, para os seus filhos, inclusive, né? Mas a gente vê que aquele que é pecador, ele, independente da quantidade de riqueza que ele armazenar, essa riqueza vai ser direcionada para quem é justo. É como se fosse uma lei espiritual. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele perde. Bom, esse aqui é um. É, até fica meio difícil para mim interpretar. Eu posso interpretar até um ponto de vista social, não sei exatamente se é isso que ele está falando aqui. Mas quando a pessoa que ela não tem muitas riquezas, ela consegue, né, fazer, prosperar e produzir alimento. Só que muitas vezes o ímpio, o que, que ele faz? Ele vem e toma. Então acaba por falta de justiça, o pobre, a pessoa pobre, ela perde aquilo que ela produziu na sua vida, tá? Mas eu vou ser sincero aqui e esse versículo aqui me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha, né? Talvez ele tenha outra interpretação que eu não estou conseguindo enxergar agora. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Então você, quando você nega e fala não vou castigar o filho, eu não estou amando ele. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então veja que a pessoa que ama, ela nem pensa em não disciplinar. Ela já castiga imediatamente. E a gente vê como que Deus faz com a gente, né? Então Deus, quando ele ama a gente, ele vem que faz o quê? Disciplina. E muitas das vezes a disciplina de Deus, vamos dizer assim, é mais severa com alguns. Aí se alguns perguntam, ah Deus, por que comigo é assim? Fulano de tal faz e até agora nada aconteceu com ele. Na verdade é porque Deus ama você e ele não hesitou em disciplinar. E a gente precisa levar a mesma coisa para o nosso filho. Ó. Quando o nosso filho faz algo ruim, a gente não pode hesitar em disciplinar ele. Porque a gente acaba trazendo o nosso filho para a armadilha, entendeu? Tornando, por exemplo, o nosso filho um zombador, algo do tipo. E quando o nosso filho ele começa a zombar do nosso conselho, ele acaba pegando ali raízes da tolice, que a gente viu no texto inteiro, desde lá do começo. Tá? Então eu vou até voltar no versículo 1. Ó. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a sua repreensão. E aqui eu vejo de duas maneiras, né? O filho que ele está falando aqui em cima é um filho com capacidade de discernir aquilo que o pai fala, né? Então o filho sábio, né? Ele mesmo adulto vai acolher a instrução do pai. E o zombador não vai ouvir sua repreensão. Porque justamente quando está adulto é difícil o pai vir para bater. Só que quando o filho está pequeno, o pai tem que fazer o quê? Castigá-lo. Justamente para que ele não pegue essa raiz, né? Vamos dizer assim, de zombaria, de tolice. E o justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Então, aqui eu vejo, né, que o justo ele tem com fartura e o ímpio ele não tem com fartura, ele não tem para se satisfazer, né? E a gente vê aqui também que talvez o apetite do ímpio ele seja algo que cresce cada vez mais, enquanto o apetite do justo, né, aquilo que ele deseja, tem as suas limitações e por ele ter as suas limitações ele consegue se satisfazer. E os ímpios, ele por não ter limitação dentro da sua ganância, de nada daquilo que ele faz, ele sempre está em busca de mais, tá? Então a gente corre esse perigo. Bom, espero que você tenha gostado. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aí para receber todas as nossas notificações. Até logo!